Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar mais um devocional. Muito bom saber que você não desistiu, saber que estamos em união, em oração, meditando a palavra do Senhor, aprendendo mais a sua palavra. Quero iniciar esse momento do devocional com um versículo muito curto que se encontra em Êxodo capítulo 20, versículo 15, não furtarás. Nós vemos que após o povo ter saído do Egito, eles deixam uma vida de escravidão e agora eles começam a viver a liberdade. E nós sabemos que o grande desafio para aquele povo era aprender a viver na liberdade. Por isso Deus, através de Moisés, entrega para aquele povo um código, princípios, valores que são refletidos através dos mandamentos que o Senhor apresenta para o seu povo. Os mandamentos que Deus apresentou para o povo hebreu são mandamentos que refletem o caráter de Deus, a seriedade de Deus e a santidade de Deus. E quando nós olhamos para a santidade de Deus, nós vemos alguns comportamentos que o cristão precisa corresponder, até mesmo para testemunhar qual Deus ele serve. Por isso que nós vamos meditar hoje a palavra que se encontra em Efésios, capítulo 4, o versículo 28. Então tome a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 4, o versículo 28. Vamos ao texto. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está em necessidade. No capítulo 4 da carta de Paulo a Efésios, ele inicia dizendo o seguinte, versículo 1, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Paulo aqui traz uma informação muito importante. Ele diz, pois eu preso do Senhor, porque a carta de Efésios é uma das epístolas da prisão. Paulo, quando escreve a carta à igreja de Éfeso, ao povo, ele estava preso em uma prisão romana. Por isso que ele se denomina o preso do Senhor. Só que o início desse capítulo, ele começa a instigar os cristãos, mostrar como aqueles cristãos deveriam andar. E como eles deveriam andar? Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então Paulo está exortando aquela igreja para andar de forma digna. Porque na verdade, meus irmãos, o que vai testemunhar o Deus que servimos são as nossas atitudes. Veja agora o versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Lembra que eu disse para vocês que o versículo 15 do capítulo 20, tem o mandamento não furtarás. E os mandamentos, os 10 mandamentos que Deus entrega a Moisés para o povo, refletia o caráter de Deus, refletia a santidade de Deus, refletia quem era Deus. À medida de que, se o povo seguisse esses mandamentos, eles estariam testemunhando quem era o Deus que eles serviam. E um dos mandamentos é não furtar. Agora veja o versículo 28. Olha o que Paulo está falando para aquele povo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Você já foi furtado? Você já foi roubado? Eu tenho certeza que foi uma experiência horrível. Aliás, existe uma diferença entre furto, e roubo. Na verdade, o fator determinante, o que diferencia o furto do roubo é o emprego da violência. Quando a pessoa subtrai um bem seu, sem violência ou ameaça, isso é um furto. Agora, quando é caracterizado
mediante violência, ameaça, a isso caracteriza-se um roubo. Essa é a diferença. Em um tem aplicação de violência e ameaça e o outro não. Mas você já foi roubado? Quantas vezes você teve um bem seu sendo subtraído? Isso é muito difícil, né? É muito difícil você trabalhar, você conquistar algo e alguém, em fração de segundos, roubar algo que tanto você suou para conquistar. Coisas que já perderam o preço, mas que por conta de você ter lutado para conquistá-las, elas passam a ter valor. O problema do roubo, meus irmãos, é que sempre nós achamos que o outro não merece. Quando nós roubamos o outro, nós estamos negligenciando o direito que também é do outro. E infelizmente, nós fazemos parte de uma sociedade a qual o roubo foi banalizado, a qual o furto foi banalizado. Nós vemos que hoje em dia pessoas perdem a vida por conta de um aparelho de celular. Quantas pessoas têm perdido a sua vida por conta de uma moto, de um automóvel? Pessoas que às vezes, ali no momento, no calor da emoção, reagem a um momento de assalto e acabam perdendo a vida. Essa é a consequência do pecado. Por isso que Paulo está falando para aquele povo. Veja, meus irmãos, a carta é direcionada para a igreja. A carta aqui de Paulo não é direcionada para os ímpios, não é direcionada para os pagãos, mas a carta aqui é direcionada para a igreja. Por isso que Paulo apresenta um contraste. Qual o contraste? A forma, o estilo de vida que os gentios estavam adotando e como agora os cristãos deveriam viver, ou seja, de forma diferente, de uma forma digna da vocação. E se Paulo está falando de furto, se Paulo está falando de roubo dentro da igreja, é porque havia pessoas dentro da igreja roubando, havia pessoas dentro da igreja negligenciando. Meus irmãos, que testemunho nós vamos dar para a sociedade se dentro da nossa casa nós temos coisas que são furto de roubo? Tem pessoas achando que é lucro, mas é prejuízo. Vários textos bíblicos nós vemos o povo de Deus achando que vai ter lucro, mas na verdade é um prejuízo. Veja, quando vem o maná do céu, Deus dá uma ordem que não era para armazenar o maná, não era para armazenar aquele alimento, porque aquele alimento iria entrar em decomposição, mas logo descobre-se que haviam pessoas que estavam armazenando maná, e aí começou a subir um cheiro, exalar um cheiro de comida estragada, porque achavam que era lucro, mas na verdade era um prejuízo. Veja no livro de 2 Samuel, quando Davi pega a Arca da Aliança e coloca a Arca da Aliança em cima de um carro, talvez para ganhar velocidade, talvez para ser mais ágil, e ali acontece que Uzá toca na arca e naquele momento ele é fulminado, ou seja, Davi achava que era lucro, mas era prejuízo. Todas as vezes, meus irmãos, que nós queremos dar um jeitinho, todas as vezes que nós achamos que dá para fazer desta forma, Vinícius, mas a minha intenção foi boa. A questão aqui não é sobre intenções, a questão aqui é sobre obediência. Não foi assim que Deus mandou Davi fazer, não foi assim que Deus mandou o povo fazer. Por isso, meus irmãos, nós não precisamos nos recorrer a roubos, a furtos, nós não precisamos recorrer a coisas que vão prejudicar o outro. Tem muitas pessoas hoje vivendo à base de materiais, vivendo à base de transações que não glorificam a Deus, até mesmo dentro da igreja. E o mandamento é: não roubarás, não tome o que não é teu, não queira o que não é teu. É o convite que Paulo está fazendo para aquela igreja, que andeis como é digno da vossa vocação. Vocação essa com que fosse chamado ao versículo 1. Ora, como que nós vamos mostrar que fomos revestidos de um novo homem, como diz o versículo 24, se ainda as nossas ações refletem a velha vida, o velho homem? Eu ouvi uma frase ontem que me marcou do pastor Josué Gonçalves, que ele dizia o seguinte: quem carrega o céu não deixa rastros de inferno.
que nós possamos trazer essa frase para o dia de hoje. Você carrega o céu com você? Então, se você carrega o céu com você, você não pode carregar traços do inferno. Qual que é traços do inferno? É você entrar às vezes numa padaria e porque o troco foi a mais, você achar que é lucro. É você talvez estar em um ônibus, sabendo que tem um idoso, mas você senta no banco que é privativo e finge que está dormindo. É talvez você que puxa o tapete, usa de uma nota fria, não paga a quem você está devendo e ainda quando é cobrado, fica bravo, difama a pessoa. Nós somos chamados a andar de forma digna. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? Que ao mesmo tempo que Paulo diz para nós nos revestirmos de um novo homem, que é segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade, ele fala para abandonarmos a mentira no versículo 25, e agora no versículo 28 ele diz para nós abandonarmos o roubo. Só que em nenhum momento ele está falando aqui de coisas espirituais. Ele está falando aqui de coisas comportamentais. E nós temos que parar, meus irmãos, com essa desculpa de tudo dizer que é o diabo. Ah, mas eu fiz isso porque era o diabo. Não, meu irmão. Eu creio sim no poder das trevas, porque a palavra diz isso. Eu creio sim que Satanás aprisiona pessoas, que Satanás influencia as nossas atitudes, mas a palavra do Senhor nos convida a resistir o diabo, porque ao resistir o diabo, ele fugirá de vós. A palavra diz isso, foi o que Deus falou para Caim. Olha, o mal está à porta, cabe tu resistir. Então a gente tem que parar com essa conversa que tudo é o diabo. Os 10 mandamentos, você vai ver que ele é pautado no não. É o não que nos faz crescer. Era Deus falando para aquele povo que agora é livre, não pode, não pode, não pode e não pode. Agora veja que todos os 10 mandamentos é pautados em comportamentos. Tanto é que em todo o Código Civil de qualquer país no mundo, você vai ver que roubar é crime. Em nenhuma etnia, até etnias que não professam o cristianismo, o comportamento de roubar, ele é condenado. Então, quão poderosa é esta palavra, meus irmãos, que inspira até hoje a humanidade. Não é sobre obedecer apenas uma regra, é sobre obedecer um mandamento que vai garantir a normalidade das coisas, vai garantir uma relação saudável entre os seres humanos. Imagina, meus irmãos, se não houvesse um mandamento da parte do Senhor para que nós não furtássemos, para que nós não cobiçássemos a mulher do outro, não matássemos. O mundo iria, e olha que o mundo, boa parte dele não observa os mandamentos do Senhor. Não dá atenção para o que Deus está falando em sua palavra. E mesmo assim, existe uma palavra que brada ao nosso coração, que tem o objetivo de mudar o nosso caráter, mudar o nosso comportamento. Eu não estou muito preocupado, meu irmão, se você ora em línguas. Eu não estou muito preocupado se você levita, se você entrega profecia. Agora eu quero saber se você que está aí fazendo um devocional todos os dias, você que vai à igreja em algum dia da semana de forma, sabe assim, rotineira, eu quero saber se você está deixando de roubar. É isso que eu quero saber. Porque a palavra do Senhor está nos convidando a andar, é uma ação de forma digna. Então não é ser aonde você está, é ser em qualquer lugar. Tem gente que é um santo dentro da igreja, mas fora rouba, mas fora mente, trai, puxa o tapete do outro, não está andando de forma digna. Não está ainda revestido do novo homem. E ora, se estamos revestidos do novo homem, precisa gerar em nós novos comportamentos. Novos comportamentos. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho, ele muda caráter. O Evangelho, ele muda visão de mundo. O Evangelho faz isso. Ele muda ações, pois é através das ações que nós testemunhamos quem é Cristo Jesus. Quais os pontos que nós podemos aplicar a partir dessa palavra? Primeiro, transformação do comportamento. A mudança de atitudes é fundamental na vida cristã. Não tem como, meu irmão, você falar que está em Cristo se você não dá testemunho. A palavra diz: todo aquele que está em Cristo, nova criatura é.
Ora, se estamos em Cristo, mas ainda estamos roubando, estamos mentindo, estamos traindo, estamos fazendo tudo aquilo que era do velho, então nós não estamos em novidade de vida, não somos novas criaturas. Precisamos pedir que o Espírito Santo nos transforme. Aqueles que antes praticavam o erro devem agora buscar fazer o bem, como sinal claro da transformação que Deus opera em suas vidas. Veja que Paulo diz, aquele que furte, não furte mais, mas agora trabalhe. Essa é a dinâmica. Você roubava, então agora você vai conquistar as suas coisas de forma diferente. Qual a forma diferente? Você vai trabalhar. Você vai labutar, você vai suar. Entendeu? Para você dar valor, para você entender que você não tinha o direito de roubar o fruto do suor do irmão. E agora, já que você está trabalhando, trabalhe também para sustentar os necessitados. Porque eu conheço muitas pessoas que roubam, meus irmãos, não é porque está passando fome. Eu conheço muita pessoa roubando para manter luxo. Pessoas roubando para manter as suas riquezas. A maioria das pessoas estão roubando para manter os seus impérios, manter as suas riquezas. Na verdade, um amor exacerbado ao dinheiro. E isso mostra o seu caráter, meu irmão. Isso mostra o seu caráter. Ponto 2, valorização do trabalho honesto. Por várias vezes nós nos questionamos. Mas, meu Deus, será que vale a pena ser honesto? Sim, vale a pena ser honesto. Nada paga um sono tranquilo. Nada paga um passeio de final de ano com a família, andar pela rua sabendo que não está devendo nada para ninguém. Nada paga essa sensação de colocar a cabeça do travesseiro e saber que você tem honrado com seus compromissos. Não tem dinheiro para pagar? Não compre. Tem gente que estoura o cartão de crédito e depois pede ajuda para Deus. Meu querido, isso é irresponsabilidade. A palavra do Senhor nos diz para fazermos um cálculo. Agora a pessoa não calcula e joga a culpa no Senhor. Vai lá, chega final de ano, compra uma TV de 50 polegadas, sendo que ele já tem televisão. Aí parcela, fica com o nome sujo e Deus é culpado? Não, meu irmão. Não, você teve o livre-arbítrio de ir lá e comprar. De comprar ou não comprar. Agora, se você não tem controle financeiro, você vai jogar isso nas costas do Senhor? Pelo amor de Deus, meus irmãos, que classe é essa de crente que está nascendo hoje? Achando que Deus é um mordomo, achando que Deus é um secretário, achando que Deus é um faz-tudo, achando que Deus, é um gari, a qual você vai andando, deixando sujeira, rastros da sua irresponsabilidade e ele vem atrás com uma borracha santa limpando. Não, pelo amor de Deus, meus irmãos. Nós precisamos dar testemunhos de luz, de sal. Pessoa que compra na mercearia, no mercadinho local e não paga. Mas agora vai o patrão dessa pessoa atrasar o salário dela. Aí, meu Deus, eu tenho direito. Mas as pessoas esquecem que com o direito também vem deveres. Então a necessidade de nós valorizarmos o que é honesto. O versículo aqui, meus irmãos, destaca a importância do trabalho, não apenas para garantir o sustento pessoal, mas também para ajudar os outros. O trabalho é visto como uma forma de servir a comunidade e contribuir para o bem comum. E o último ponto, generosidade. Quando nós somos gratos, quando nós somos generosos, nós não nos preocupamos com o que queremos e não temos, pois o que nos é necessário já tem sido nos dado. A passagem nos convida a ir além de nossos próprios interesses e pensar em como podemos ajudar aos outros, especialmente aqueles em necessidade. Ao termos o suficiente para as nossas necessidades, devemos buscar ser generosos e ajudar ao próximo. Amém, meus irmãos? Esse é o convite. Você roubava? Deixe de roubar. Você mentia? Deixe de mentir. Essa é a melhor forma de darmos testemunho de que reino nós fazemos parte. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia.
Glorificamos o Senhor, pois só Tu nos faz andar em novidade de vida. Pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha conduzir as nossas ações, as nossas atitudes, para que desta forma possamos testemunhar quem Tu és. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe e até amanhã.